a mensagem 2 hoje. Nós vamos estar ministrando. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo no livro de Juízes, para a glória de Deus. Aleluia, Juízes. Deus é bom o tempo todo e a sua misericórdia dura para todos sempre. Aleluia, Jesus. No Evangelho, no livro de Juízes, capítulo de número 13, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Quero louvar a Deus aqui pela vida do pastor. Pastor, ai meu Deus do céu, Aguinaldo. Ele está aqui com a sua esposa. Seja bem-vindo, querido, em nome de Jesus. Eu não tenho nem como falar o nome dos nossos visitantes, né? Para a glória de Jesus. Está aí todo mundo, sejam bem-vindos. Quem está visitando aqui pela primeira vez? Vamos lá. A primeira vez que está aqui hoje. Uau, bastante, né? Segunda vez que está aqui hoje. Opa! Sejam bem-vindos no nome de Jesus, amados. Juízes capítulo 13, leremos a partir do versículo 1 na nova versão Almeida atualizada para a glória do Senhor Jesus. Diz o texto sagrado: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso ele os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu a essa mulher e lhe disse: eis que você é estéril e nunca teve filhos, mas você ficará grávida e dará à luz um filho. Por isso, tenha cuidado e não beba vinho nem bebida forte, e não coma nenhuma comida impura, porque eis que você ficará grávida e dará à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. O menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre de sua mãe. E ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Então, a mulher foi a seu marido e lhe disse: um homem de Deus veio falar comigo. A sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus. Tremenda. Não perguntei de onde ele vinha e não me disse como se chamava. Porém, ele me disse: eis que você ficará grávida e dará à luz um filho. Por isso, não beba vinho, nem bebida forte, nem coma coisa impura, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre materno até o dia de sua morte. Então Manoá orou ao Senhor, dizendo: meu Senhor, peço que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer com o menino que há de nascer. Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher. E quando ela estava sentada no campo, porém Manoá, o marido, não estava com ela. A mulher se apressou, correu e deu a notícia a seu marido. Ela disse: eis que apareceu aquele homem que falou comigo no outro dia. Então Manoá se levantou e seguiu a sua mulher. E quando encontrou o homem, perguntou: você é o homem que falou com esta mulher? Ele respondeu: sim, sou eu. Então Manoá disse: quando se cumprirem as palavras que você falou, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? O anjo do Senhor disse a Manoá: a sua mulher deve se guardar de tudo o que eu disse a ela. Não deve comer nada que procede da videira. Não deve beber vinho, nem bebida forte, nem comer nada que seja impuro. Ela deve observar tudo o que lhe ordenei. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: permita-nos convidá-lo a ficar conosco. Queremos preparar um cabrito para você. Porém, o anjo do Senhor disse a Manoá: ainda que você me convide, não comerei a sua comida.
Mas se você preparar um holocausto, ofereça ao Senhor. Acontece que Manoá não sabia que aquele era o anjo do Senhor. Então Manoá perguntou ao anjo do Senhor: qual é o seu nome? Para que possamos honrar você quando se cumprir aquilo que nos falou. O anjo do Senhor respondeu: por que você me pergunta pelo meu nome, que é maravilhoso? Então Manoá pegou o cabrito e uma oferta de cereais e ofereceu sobre uma rocha ao Senhor Deus. E o anjo do Senhor fez algo maravilhoso. Enquanto Manoá e sua mulher estavam observando, aconteceu que, enquanto a chama que saiu do altar subia para o céu, o anjo do Senhor subiu nela. Ao verem isso, Manoá e sua mulher se prostraram com o rosto na terra. E nunca mais o anjo do Senhor apareceu a Manoá, nem a sua mulher. Então Manoá ficou sabendo que aquele era o anjo do Senhor. Manoá disse à sua mulher: certamente vamos morrer, porque vimos Deus. Mas a mulher respondeu: se o Senhor Deus quisesse nos matar, não teria aceito de nossas mãos o holocausto e a oferta de cereais, nem nos teria mostrado tudo isso, nem nos teria revelado estas coisas. Depois a mulher deu à luz a um filho e lhe deu o nome de Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor começou a agir nele em Maanedã, entre Zorá e Estaol. Amém? Você pode fechar seus olhos mais uma vez, por gentileza, e orar comigo. E nesta oração, peça ao Senhor para falar ao seu coração. Peça ao Senhor para ministrar a sua vida, a palavra de Deus. Em nome de Jesus, feche seus olhos. Pai, eu oro ao Senhor, grato a Ti por Tua bondade e por Tua misericórdia. Eu peço que o Senhor venha se revelar, ó Deus, a cada um de nós hoje, por intermédio da Sua palavra. Que o Senhor venha, Deus, ministrar ao coração deste homem, desta mulher que veio aqui, aquilo que o Senhor já preparou desde a eternidade. Talvez estar aqui hoje não estava na agenda dessa pessoa, mas o Senhor estava na sua agenda. E o Senhor a trouxe aqui porque o Senhor tem algo a dizer, tem algo a revelar ao coração de cada uma destas pessoas. Por isso, Pai, no nome de Jesus, eu oro pedindo que o Teu Espírito Santo tenha liberdade, como sempre, de ministrar aos nossos corações, de falar aos nossos corações e de derramar o Teu poder sobre nós, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amados, semana passada nós demos introdução a essa série de ministrações, são 5 sermões, esse é o segundo dele, né? Falando sobre o sacrifício pela família. E é claro que nesse momento nós falamos sobre o sacrifício de Jesus por nós, que fazemos parte da família dele. Nós aprendemos aqui na primeira mensagem de que esse sacrifício foi um ato de misericórdia, foi um ato de graça, do favor de Deus por nós. Nós não merecíamos, mas Deus decidiu matar Jesus no nosso lugar, com o objetivo de nos resgatar e nos salvar. Hoje nós estamos vendo mais um ato da bondade de Deus. O texto que você leu comigo fala do nascimento, ou a história do nascimento de uns dos juízes de Israel. Quando Moisés liberta o povo do Egito e traz o povo do Egito, e esse povo agora já está habitando na terra de Canaã, ele deixa um sucessor, e esse sucessor é Josué. Só que o tempo passa, e Josué e todas as pessoas que entraram na terra de Canaã juntamente com ele, morrem. E surge uma nova geração, os filhos daqueles que saíram do Egito, os netos daqueles que saíram do Egito, começa a crescer. E no livro de Juízes tem um versículo que me chama muita atenção e eu sempre me preocupo ao lê-lo, porque vai dizer que nasceu uma geração que não conhecia o Senhor. Nasceu uma geração que não servia a Deus e não conhecia as obras de Deus. Imagina aí, queridos, nós estamos aqui hoje há mais de 4 milênios de quando tudo aconteceu lá no Egito, e nós sabemos daquilo que aconteceu. Moisés registrou isso na Torá, no Pentateuco. Porém, aquela geração tinha o conhecimento de tudo que Deus havia feito, porém não tinha o entendimento espiritual de todo o processo.
E por isso, quando eles entraram na terra de Canaã, terra essa que era habitada por diversas nações, e essas nações adoravam a outros deuses, eles começaram a olhar para essas nações e desejar ser como essas pessoas, adorar os seus próprios deuses, cultuar daquela maneira. E aí, na semana passada, nós vimos aqui uma palavra, uma declaração dada por Josué: vocês podem servir a qualquer deus que vocês quiserem, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Há uma decisão de Josué em servir a Deus, e essa nova geração decide a ficar oscilando nesta adoração. Uma época eles adoram a Deus, outra época eles adoram a Baal, a Astarote, a vários outros deuses daquela nação. E toda vez que eles adoravam esses deuses, a maldição vinha. Porque, irmão, para ter uma vida abençoada, e é isso que nós vamos aprender aqui, para ter uma família abençoada, a nossa família precisa estar servindo e adorando ao único Deus. E nós vamos compreender isso mais à frente. Então, toda vez que eles se desviavam da presença de Deus, os inimigos daquela região, os cananeus, invadiam a terra de Israel, invadiam a cidade do povo de Deus, destruía suas plantações, saqueava seus bens, matava seus soldados, abusava sexualmente das suas esposas. E quando esse clima tenso de guerra se instaurava, quando o sofrimento os afligia, esse povo começava a orar a Deus e falar: Deus, perdoa porque a gente falhou, nós cometemos um vacilo e afastamos do Senhor. E Deus, por misericórdia, levantava alguém que era chamado, e é chamado na Bíblia de juiz, para julgar aquele povo, isto é, governar militarmente aquele povo por um período. Uns duravam 40 anos, outros duravam menos tempo. E dentre os juízes, quase 13 juízes que passou sobre Israel nesse período de 420 anos, um desses é Sansão. E você já deve ter ouvido falar da força de Sansão, das tranças de Sansão. Você já deve ouvir falar de como ele matou um exército de 1000 homens apenas com uma queixada de uma vaca que estava morta. Ele foi lá, pegou da ossada a queixada e fez aquela queixada uma arma e matou 1000 soldados. E tantas vitórias de Sansão. Mas você leu comigo agora a origem, o início da história de Sansão. É quando o anjo do Senhor se apresenta aos pais dele, Manoá e a sua esposa. A história e o chamado de Sansão começa antes mesmo dele nascer. Semana passada nós aprendemos na introdução da mensagem que o Senhor escolheu a família que nós iríamos nascer antes mesmo de ser formado. Quem lembra? Nós aprendemos semana passada que Deus escolheu até a cidade onde nós iríamos habitar e o tempo que ficaríamos nela, desde antes da gente ser gerado no ventre da mãe. Não foi isso que nós lemos nos textos, no livro de Atos? E Deus agora está chamando Sansão, antes mesmo de Sansão existir no ventre da mãe dele, da mesma forma que aprendemos semana passada. E Deus chama Sansão, mas para que o chamado de Sansão chegasse a ele, o Senhor se revelou primeiro aos pais. O Senhor se mostrou primeiro, e é interessante perceber que da mesma forma que foi no nascimento de Jesus, onde o anjo do Senhor visitou a Maria, o anjo do Senhor está visitando a esposa de Manoá. E você vai perceber que nem o nome dela aparece o nome do pai. E fala que o Senhor visita e avisa para ela que ela seria mãe do próximo juiz, do próximo libertador de Israel. Ela ouve e ela fica extasiada com aquela mensagem. Imagina aí, o anjo de Deus chegar na sua casa hoje, bater na sua porta e falar: você está grávida. E aqui já tem, aqui a igreja, aqui uma unção de gravidez, chegou aqui, né? Uma unção de gravidez, tem duas aqui, né? Tem mais uma que não veio hoje. E tá aí, mulherada, daqui a pouco a nova geração está surgindo aí. E amado, e agora um anjo diz: você está grávida, e a pessoinha que vai nascer de você vai livrar o seu povo, vai ser o salvador do seu povo, desses filisteus que estão saqueando as suas plantações e destruindo vocês. Esta mulher empolgada vai atrás do pai. Você viu a história, só estou resumindo. Só que o pai pergunta: quem é esse homem? Não sei,
eu não perguntei o nome. De onde ele vem? Também não sei para onde ele veio. E na cabeça de Manoá e da sua esposa, aquela pessoa que apareceu a ela é apenas um profeta, como qualquer outro, um homem que Deus havia usado para falar aquilo com ela. Ela entende que era uma palavra de Deus, porém ela também entende que aquilo era um homem. E eles ficam empolgados com a notícia, mas sem saber das informações. E você leu no texto comigo que Manoá começa a orar ao Senhor. E ele ora ao Senhor, a oração é muito específica, para que o Senhor pudesse dar uma nova oportunidade, para que o anjo voltasse, aquele homem voltasse e explicasse melhor. Irmãos, o tema da mensagem de hoje é muito propício para a nossa campanha, nesse processo de 5 sermãos. Então, quero convidar você que possa estar vindo nos próximos, porque é uma sequência. E hoje nós vamos falar especificamente sobre a importância da família. Está debaixo desta bênção, debaixo dessa direção do Senhor. A importância da família poder cumprir o chamado de Deus na sua vida. E existe nesse texto, eu poderia falar dos 5 propósitos que nós já aprendemos aqui na igreja, que nós somos chamados para viver. Nós vamos entender que Deus criou a família, a semelhança que Deus te formou, para um propósito. Tudo que Deus criou com uma finalidade. Se eu citar qualquer coisa aqui para vocês e perguntar para vocês para que serve, automaticamente tudo que foi criado por Deus, você vai automaticamente responder: serve para isso, serve para aquilo, foi criado para tal coisa. Porque tudo que Deus faz tem um objetivo. E de toda a criação do mundo que Deus fez, de tudo que Deus formou, Deus coroou a obra da sua criação com o casamento. Se eu perguntasse para você qual foi a última coisa que Deus fez no período da criação, Ele fechou com chave de ouro, casando Adão e Eva. Ele fechou todo o seu processo de criação. E Ele disse: cresçai, multiplicai e povoai a terra. E Adão conheceu a Eva e teve filhos com ela. Lindo história de amor. Então, qual a finalidade pela qual Deus fez com que você casasse? Qual a finalidade porque Deus quer que você case, você que ainda não casou? Qual a finalidade que Deus quer que nós construamos família? A primeira verdade, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo no texto, no versículo de número 8. Juízes 13, verso 8. Primeiro propósito, eu vou falar de 3 propósitos de Deus para a família. Eu gostaria que você guardasse isso no seu coração. Primeiro propósito: então Manoá orou ao Senhor dizendo: ah, meu Senhor, peço que o homem de Deus que enviastes venha outra vez e nos, diga comigo, ensine. Novamente, ensine o que devemos fazer com o menino que há de nascer. Qual foi o pai, quais dos pais aqui oraram ao Senhor quando estavam grávidos, dizendo: Senhor, estamos grávidos e eu gostaria que o Senhor nos orientasse a como educar meu filho? Quais dos pais? Os que estão grávidos agora têm a oportunidade de fazê-lo, né? Bom demais. Mas Manoá entende que eles estão grávidos, né? Usando essa expressão mais comum. Só que eles entendem que aquela criança estava sendo gerada com um propósito. E desde quando assumi como pastor aqui, irmão, eu tenho batido na tecla, e nós temos falado muito isso aqui. Nós estamos aqui com um propósito. Deus nos chamou para um objetivo. E você precisa entender isso, não por forçação, não por imposição, mas você precisa entender o que Deus quer com você aqui. O que Deus quer com você nessa igreja, o que Deus quer com você em Almenara, o que Deus quer com você naquele local de trabalho que Ele te plantou, no meio de gente ruim, no meio de gente boa. O que Deus quer, porque enquanto a gente não sabe, a gente vai viver como William Shakespeare disse: quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Uma vida sem sentido, como Martinho da Vila cantava: deixa a vida me levar, e vai me levando. E assim a gente vai vivendo a vida, um dia após outro, sem propósito, sem objetivo. E quando você pensa que não, você já está com uns 40, 60, 70, olha para trás e não sabe qual foi a carreira que você caminhou. O apóstolo Paulo, ele recebe um chamado de Deus em Atos capítulo 9, através de Ananias. E Deus envia Ananias na casa onde Saulo, até então se chamava Saulo, estava. E o Senhor diz para Ananias: vai, porque ele é para mim o instrumento escolhido para levar o meu nome a toda a terra. Isso é, quando Deus escolheu Saulo, que depois se tornou Paulo,
Deus chamou Paulo para ser um missionário e um pregador. Paulo tinha consciência do porquê Deus o chamou. E uma vez tendo consciência, ele encerra a sua história aqui na terra. Amém? Ele encerra a sua vida dizendo assim lá em 2 Timóteo capítulo 4: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Agora o que me resta é a coroa da justiça que receberei naquele último dia. Paulo então, ele sabe, ele tem um processo mental bem estabelecido. Ele sabe o porquê Deus o chamou. Ele sabe que ele cumpriu a tarefa pela qual foi chamado, e agora ele está prestes a morrer, e ele vai ter a recompensa que Deus o deu. Então, só resumindo aqui algo que nós falamos sempre, todos nós precisamos compreender o porquê Deus nos chamou para fazer. Meu irmão, não é sobre o que você faz ou quanto você faz, é sobre aquilo que Deus te chamou para fazer. Tem muita gente fazendo uma coisa legal, mas não é o que Deus chamou para você para fazer. Faz sentido para você, meu irmão? Tem muita família que existe, mas não está existindo dentro do propósito que Deus a escolheu para fazer. Então, alinhar nossa vida. Então, o primeiro propósito pela qual Deus criou a família, verso 8, é para que você possa seguir as instruções que Ele tem para ela. Seguir o direcionamento. Olha o verso 8 novamente. Qual foi a oração de Manoá? Senhor, nos dê a oportunidade de aprender o que o Senhor quer que eu ensine esse menino, e como conduzi-lo, e como há de fazer. Amado, tem uma coisa que cada família precisa fazer: é orar a Deus, pedindo que o Senhor os oriente aquilo que Ele quer que a família exerça. Nós temos um papel como pessoa, um indivíduo, mas nós temos um papel como família. Até seu familiar que ainda não é um cristão, um familiar que ainda não serve a Deus, ou talvez nem acredita em Deus, Romanos capítulo 8 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Até o cristão, aquela pessoa que ainda não é cristã, até aquela pessoa que ainda é incrédula, ela está cooperando para o propósito do decreto que Deus te chamou na eternidade. Por isso, primeiro o propósito de Deus é que a igreja viva o chamado que o Senhor deu para ela, que a igreja aprenda, que a igreja desenvolva, que a família possa compreender. Eu não sei se você está com algum familiar seu aqui, né? Alguns até sei porque eu conheço, mas talvez outros não. E a pergunta que eu gostaria que vocês olhassem um para o outro e fizessem: você sabe o porquê a nossa família existe? Você pode fazer isso com alguém? Enfim, você sabe? Você tem consciência? Meu irmão, você sabe o porquê Deus fez você casar com essa mulher? Minha irmã, você sabe o porquê Deus fez você casar com esse homem? Quem sabe o tempo passou e você fica falando: meu Deus do céu, a pessoa que eu casei. Semana passada eu fiz a pergunta aqui a vocês, não foi isso? Se Deus nos desse a capacidade de voltar no tempo e voltar lá na eternidade, Ele perguntasse: você gostaria de nascer em qual família? Agora que eu te mandar de novo, só revisando aqui para os irmãos que não estavam. Você gostaria de nascer na mesma família? Você gostaria de ter casado com o mesmo marido? Você gostaria de ter tido os filhos que teve de novo? Ou você falou: não, Senhor, já basta esse aqui, eu agora quero algo novo. Amado, a gente tem que entender que quando Deus une, irmãos, guarda isso, Deus não une pessoas, Deus une propósito. E a igreja precisa, nós como família precisamos entender o chamado que Deus tem na vida do meu cônjuge, o chamado que Deus tem na minha vida, e alinharmos isso. Essa foi a primeira preocupação de Manoá. Deus, o Senhor está nos dando um filho, e o Senhor falou que esse filho tem um projeto para a vida dele já estabelecido na eternidade, e eu como ser humano ainda não entendo, eu não compreendo, a minha visão é curta, a minha perspectiva é limitada e humana, mas o Senhor pode nos dar a capacidade de aprender o que o Senhor quer com essa criança em nós. E é isso que eu preciso orar com a minha esposa, é isso que você precisa orar com o seu cônjuge, dizendo: Senhor, até agora nós estamos há 10 anos, 15 anos, 20 anos, 60 anos, amém? De casados. Mas até agora a gente não descobriu ainda por que o Senhor nos uniu no reino espiritual. E eu peço que o Senhor ministre isso, porque a gente quer cumprir o seu propósito. Quantas famílias querem cumprir o propósito de Deus na sua vida aí? Então aplaude e glorifica o Senhor. Deus une propósito para que o nome dele seja glorificado, meu irmão. Você pode até não entender, e a pessoa com a qual você se casou pode ter
geralmente é totalmente oposta a você. E é por isso que Ele uniu vocês. É por isso que Deus te deu esse menino, que pode parecer problemático, cheio de... Não, Deus colocou a pessoa certa. Deus não erra. Deus não erra. E Deus, meu irmão, não joga sorte. Deus não lança sorte para aventurar. Deus não tenta. Deus não tenta. Assim como o irmão iniciou o culto de hoje falando que o amanhã não existe, que quando o amanhã chega se torna hoje, Deus também não tenta. Não existe tentativa. Amém? Quem tem uma caneta aí? Uma Bíblia? Pega uma Bíblia, vai lá. Pega uma Bíblia, eu acho que você já vai saber. Pega a sua Bíblia aí, alguma coisa aí na mão. Pega aí. Eu quero te fazer uma proposta. Vai lá, pega aí, meu irmão, sacode aí, se você tiver alguma coisa. Eu vou pedir para você. Tem uns irmãos que já sabem que eu já fiz isso com eles. Tenta soltar. Tenta soltar. Tenta soltar a Bíblia, gente. Tenta soltar as coisas. Tenta soltar, meu irmão. Você sabe, não existe tentar. Ou você solta ou segura. Não existe possibilidade de tentar. O que eu quero dizer, meu irmão, não tente dar certo. A sua família dá certo ou não dá certo, mas para dar certo tem que conhecer o propósito de Deus para ela. Família que dá certo no reino de Deus conhece o porquê ela foi fundada. Quando o Senhor juntou Adão e Eva, Deus falou: eu estou juntando vocês para que vocês cresçam, multipliquem e povoem. Quando Deus casou você com seu marido, o que Ele queria com vocês? Apenas viver uma vida como todo mundo vive? Com o passar do tempo, a mulher começa a reclamar do marido, o marido começa a reclamar da mulher, um começa a dizer é culpa sua, outro começa a dizer é culpa minha, e aí começa, não, Deus não quer que a gente vive nesse nível raquítico. Deus quer que nós vivamos além de nós mesmos. E é por isso que quando Manoel expressa essa preocupação, é o primeiro desafio que a gente tem que ter. Senhor, por que o Senhor nos uniu? Eu me lembro que quando Bruna e eu nos conhecemos, uma das confirmações que nós tivemos para nos casar foi, nós nos conhecemos dia 29 de dezembro, mais ou menos meio-dia do ano de 2012. No dia 3 de janeiro de 2013, por volta das 7 horas, nós estávamos nos encontrando lá na pracinha São Pedro. E ali a gente conversou. A irmã dela estava lá do lado, né? Aquela guardiã. E tudo bem. E a gente conversou. E a gente pensou. Nós falamos, vamos orar sobre isso? Vamos orar. A oração veio. Aí quando foi no meio da semana, nós decidimos formalizar isso. E no dia 12 de janeiro de 2013, eu estava na casa do pai dela, com a cara fechada, que todo mundo conhece meu sogro, né? Falando que eu não estava ali para poder namorar a filha dele, mas para casar. E eu queria pedir a mão dela em casamento. No dia 7 de setembro a gente se casa. E nesse processo, que para nós foi muito rápido, mas muito convincente, pelo menos para nós, uma coisa foi certa. Porque alguns anos atrás o Senhor tinha levantado uma pessoa, e eu morava em uma zona rural que ficava a 37 quilômetros da cidade, e eu estudava na cidade, morava lá e tomava conta de uma congregação. E eu cheguei para estudar à noite e eu não queria ficar na escola, e nesse dia eu matei aula e fui para o culto. Eu desci, era muito longe, mas eu desci a pé e fui para o culto. Quando eu entrei na porta, uma irmã que ficava na porta já falou assim comigo: olha, pastor, Patrick, você conhece a irmã fulana? Eu não lembro agora o nome dela. Eu não conheço. Ela mora em tal lugar, não sei. Mas se você ir nesse tal lugar, ela quer falar com você urgente. Eu falei, mas depois do culto? Não, tem que ser agora, porque depois do culto não dava tempo que eu tinha que ir embora. Era 37 quilômetros, onde passava 10 horas, o culto terminava 9 e pouco. E então eu fui, procurei esse endereço, encontrei essa mulher, enfim, resumindo a história, o Senhor falou comigo que a pessoa que naquela época eu estava namorando não seria a pessoa que ele havia escolhido para mim. Eu estava namorando nesse período. Loucura. E aí se entrou um conflito, porque eu estava namorando e tinha sentimento por aquela pessoa. E aí vem uma mulher que eu não conheço, não sei das quantas, também não me conhecia. A história pela qual ela descobriu que era eu conto depois, porque senão a mensagem só vai ser isso. E fato que eu voltei para casa com aquele conflito. Eu cheguei pro meu irmão falou, sai dessa, moço, ninguém entrega mensagem assim não. Mas o fato é que alguns dias depois, aquele sentimento que estava tendo para aquela pessoa acabou literalmente. E a gente acabou terminando. Passa alguns anos. E aí, moldo para cá. E Bruna tinha nesse mesmo período que o Senhor falou comigo, a gente foi fazendo os cálculos, foi conversando e chegamos no mesmo tempo. O Senhor falou com ela
que ela iria casar com um camarada que tinha algumas músicas de composição própria, numa pasta preta, e que eles iriam cantar essas músicas. E aí, nessa conversa, lá na Pague Leve, ela no balcão e eu lá, a gente foi confirmando aquilo que Deus foi gerando. E, de fato, a gente de vez em quando canta as músicas que o Senhor me deu de composição. E parece simples, parece... Não sei se você vai acreditar, tudo bem. Se não acreditar, é problema seu. O fato é que isso é uma realidade para nós, e nós acreditamos. E Deus, então, confirmou isso. E de lá para cá a gente precisa compreender que Deus não uniu. E a gente, quem nos conhece sabe as diferenças de características, né? Ela mais calada ali, ó, só observando, eu sou mais falastrão. E a gente se completa. E a gente se vive esse relacionamento com base, porque sabe que Deus criou com uma finalidade que às vezes a gente nem entende, a gente nem compreende. Mas toda vez que algo acontece, a gente se ancora e sabe o motivo pela qual Deus nos chamou e Deus nos uniu. Eu quero falar para você o seguinte: às vezes você pode ter conflitos internos. O porquê que eu estou nessa família, porquê que com essa pessoa. O fato, irmão, é porque você ainda não entendeu o porquê Deus os chamou e os uniu. Mas a primeira coisa para você viver o propósito do Senhor é começar a entender que Ele tem um objetivo para você e seu cônjuge. E isso você, ao entender, vai descortinar uma segunda verdade que eu quero colocar para você. A primeira, Deus uniu. Deus tem um propósito de nos fazer conhecer a vontade dEle para a nossa família. A segunda verdade, observa comigo no texto. Vamos comigo. Lá em Juízes capítulo 13. O texto vai dizer que quando o anjo fala isso, olha o que e vem e ensina novamente. Olha o que o texto vai dizer. No versículo 11 em diante. Então Manoá se levantou e seguiu a sua mulher. E quando encontrou o homem, perguntou: você é o homem que falou com esta mulher? E ele respondeu: sim, sou eu. Então Manoá disse: quando se cumprirem as palavras que você falou, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? Olha a resposta do anjo. O anjo do Senhor disse a Manoá: a sua mulher deve se guardar de tudo que eu disse a ela. E o que o anjo disse a ela? Não deve comer nada que procede da videira, não deve beber vinho, nem bebida forte. E ele vai começando a dar uma lista. E no final ele diz: ela deve, diga comigo, observar tudo que lhes ordenei. Primeiro, o propósito de Deus para a família, para que nós aprendamos a caminhar do decreto que Ele ensinou, o chamado que Ele nos deu, antes mesmo da gente existir, assim como foi com Sansão, como foi com Jeremias, como foi com você. Deus nos criou para isso. Segunda verdade é que Deus criou a família para andar em obediência ao que Ele quer e não o que nós queremos. Sabe um problema que existe nas famílias hoje, que tem gerado muito divórcio? E eu estou repetindo isso tanto nas lives que a gente está fazendo diariamente, e falo agora. É que as famílias sabem que Deus criou elas. Foi Deus que fundou a família. E quando Deus criou a família, Deus também construiu, Deus fez um manual de instrução de como ela funciona, que é Sagradas Escrituras. Todo domingo aqui pela manhã nós estamos aprendendo sobre o papel do homem, papel da mulher, vamos aprender sobre o papel dos filhos. Hoje mesmo nós encerramos sobre qual o papel da mulher dentro da família. A mulherada perdeu, tá? Perdeu porque foi muito bom a discussão aqui. Feminismo estivesse aqui, se uma feminista estivesse aqui, ela sairia com a gente na cabeça, porque as verdades não são muito gostosas de ouvir para quem levanta a bandeira do feminismo, não. A partir da semana que vem vai ser o papel dos machos, e eu convoco já os homens para vir aqui, porque não é tão fácil como a gente imagina que é. Mas o fato é que quando Deus criou a família, Deus criou também o manual, e é isso que o anjo disse para essa mulher: irá fazer tudo o que lhe ordenei. Um dos maiores desafios da família é perseverar fazendo o que Deus mandou a família fazer. A cultura muda com o tempo, a sociedade muda com o tempo. Alguns valores que eram tidos como valores absolutos dentro da sociedade antes, nas décadas passadas, já não são mais absolutos, são relativos. E quando nós relativizamos alguns valores, nós vamos perdendo e nos afastando da essência do que Deus quer para a família.
criou o homem para que o homem fosse marido de uma única mulher e que se casassem até que a morte vos separe. Porém, na sociedade hoje, o divórcio é algo muito fácil de se fazer. Às vezes não demora nem 24 horas, 48 horas para poder acontecer, porque a facilitação e a pregação em favor do divórcio. Nós temos, por exemplo, outros valores que mudaram com o tempo. Hoje já se fala de maneira muito natural sobre aborto. Hoje se fala muito naturalmente sobre a prática homoafetiva. E isso aqui não tem a ver com a pessoa, mas tem a ver com a prática que a Bíblia condena. E vários valores que no decorrer dos anos vão perdendo o seu sentido real e vão vivendo dentro da cultura. E eu quero desafiar você, assim como eu ministrei no sermão antepassado, quando eu falei sobre verdades da família, é que chega um momento que você tem que decidir quais são os valores que a sua família vai seguir. Chega um momento que você tem que decidir qual é a lei que a sua família vai seguir. Nós temos a Constituição Federal, que é a lei que rege o nosso país. E qualquer outra lei que se estabeleça em nossa nação tem que estar, por obrigação, subjugada à Constituição Federal. Não pode ter erros, não pode ter confronto, não pode ter contradição entre lei e a Constituição. Até as nossas regras aqui da igreja, como instituição religiosa, tem que estar amparada na Constituição. Então o que acontece é que para a família e para o povo de Deus, a Constituição que nós seguimos, além da humana, naquilo que Deus permite que sigamos, existe a palavra de Deus. É o nosso único livro de regra, fé e prática. Não tem como nós queremos seguir ou construir uma constituição pessoal ou um evangelho pessoal, como muitos de nós estamos fazendo, criando um quinto evangelho, criando um 67º livro, já que só tem 66. Porque a gente quer adaptar a Bíblia de acordo com a nossa perspectiva humana e de acordo com aquilo que nós queremos que aconteça. Relativizamos o divórcio, relativizamos o descumprimento dos papéis dos cônjuges, o descumprimento dos papéis dos meninos, das meninas, dos filhos. Ei, vem cá comigo. Qual é a lei que tem operado na sua casa? Qual é a Constituição que tem operado? Em quem vocês têm fundamentado as decisões da sua família? Amado Josué foi muito claro: vocês podem seguir qualquer outros deuses, mas eu e minha casa seguiremos ao Senhor. Vocês aqui podem escolher seguir o livro dos Mormons, vocês podem querer seguir o budismo, você pode querer seguir o zoroastrismo, você pode querer seguir o taoísmo e qualquer outra divindade, Shiva do hinduísmo. Tudo bem, é uma decisão sua, mas eu e minha casa seguiremos a Jesus Cristo e obedeceremos a sua lei. É uma decisão única e você precisa decidir. Não adianta a gente querer mesclar, como os coaches dos últimos tempos fazem isso, né? A teologia coach faz isso. Ela pega o que o zoroastrismo tem de bom, o que o taoísmo tem de bom, e vai pegando de várias culturas e de várias religiões e vai formatando um padrão de instrução que as pessoas ficam deslumbradas. Mas o que de fato é que o Senhor não nos chamou para seguir estas coisas, para esse sincretismo religioso. O Senhor nos chamou para seguir fielmente e unicamente as Sagradas Escrituras. Qual é a ordem do anjo do Senhor para eles? Ela irá fazer tudo o que eu ordenei. Será que você tem feito tudo o que o Senhor ordenou para a sua casa? Será que você tem obedecido a lei em tudo? Pastor, é impossível, é difícil demais seguir tudo. Eu sei que é, porque eu sou tão humano quanto você, e eu sei o quanto é difícil ser fiel 100%. É por isso que a graça de Deus superabunda sobre os nossos pecados. É por isso que nós dependemos do Senhor. É por isso que você depende da misericórdia. A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor a causa de não sermos destruídos. E é esse o terceiro fator, o terceiro propósito da família. Lembra quando o anjo subiu? Olha o versículo de novo, venha comigo. Olha o texto, no versículo 20. E aconteceu que enquanto a chama que saiu do altar subiu o céu,
o anjo do Senhor subiu nela, e ao verem isso, Manoá e sua mulher se prostraram com o rosto em terra. E nunca mais o anjo do Senhor apareceu a Manoá nem a sua mulher. Então Manoá ficou sabendo que aquele era o anjo do Senhor, e Manoá disse à sua mulher: certamente vamos morrer, porque vimos Deus. Manoá está perplexo, porque depois daqueles 2 encontros maravilhosos, fantásticos, o anjo desaparece, não vem mais, não visita mais. E Manoá fala: olha, esposa, mulher, nós estamos encrencados, porque na lei do Senhor disse que ninguém pode ver o Senhor e ficar vivo. Lembra quando Moisés pediu o Senhor para ver a glória dele? Senhor, passa, me mostra a tua face. E o Senhor disse: não, Moisés, eu não posso mostrar minha face a você, porque no dia que alguém vê meu rosto vai morrer. Manoá lembra. Anos depois, Isaías vai dizer: ai de mim, porque eu sou homem de impuros lábios, nasci em uma terra de pessoas de impuros lábios, e eu vi a glória do Senhor. Ele ficou com medo de morrer. Jacó, da mesma forma, quando estava fugindo de Esaú, deitado no deserto com a cabeça sobre uma pedra, ele teve um sonho, e no sonho ele viu o anjo subindo e descendo em uma escada ligada da terra ao céu. E ele levanta assustado e disse: quão terrível este lugar, é a casa do Senhor, a morada dos céus, eu não sabia. Ele fica apavorado. Daniel, quando está orando, aquela que nós até fazemos os 21 dias de jejum, ele está ali há dias orando, e no 21º dia, quando o anjo chega a Daniel e fala: Daniel, o Senhor ouviu a sua oração desde o primeiro dia e tal, ele me enviou para te livrar. Sabe o que Daniel falou? Daniel falou que quando ele viu isso, as pernas dele começou a tremer, e ele começou a se desfalecer de medo. Meu irmão, eu vejo uma situação, e eu já falei aqui, muitos de nós brincamos com a presença de Deus. A presença de Deus é para provocar terror, porque um Deus santo e poderoso como Ele é, um Deus grande como Ele Ele coloca terror em pessoas tão pecadoras como nós. É só você lembrar de Nadab e Abiú, que um dia foi apresentar sacrifício no Senhor, e eles, em vez de pegar do fogo que caiu do céu e que estava lá no cartiçal, no candelabro, e acender o sacrifício, não, eles pegaram um fogo qualquer e queimaram. A Bíblia vai dizer que desceu fogo do céu e matou os dois. Uzá vai ver a arca da aliança caindo, e para não deixar a arca de Deus cair, ele vai e segura, e Deus fulmina o homem. Isto é, Deus é tão santo, Deus é tão poderoso, a glória de Deus é tão tremenda, que nós pecadores não suportamos. É por isso que Jeremias, lá no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 23, vai dizer que as misericórdias do Senhor é a causa de nós não sermos destruídos. Esse pensamento de Manoá não é um pensamento aleatório. Manoá sabia que um Deus santo como aquele poderia matá-lo, sim, porque a glória de Deus, o poder de Deus, e eles tão pecadores. Mas a mulher dele lembra, assim: não, Deus não vai nos matar, porque se fosse para nos matar, Ele não tinha nos mostrado o que nos mostrou. Se fosse para nos mostrar, Ele não tinha dado uma promessa. Eu quero falar uma coisa, sabe, meu irmão, o terceiro propósito de Deus para a família é que a família aprenda a contar com a misericórdia de Deus. O terceiro propósito da família é que a família viva a independência de Deus. Sabe, nós estamos vivendo uma dependência imensa do dinheiro. Meu irmão, as famílias hoje não comem mais juntas. As famílias hoje é uma correria dos infernos, meu irmão, que não é do céu, não. Salmo 128 vai dizer: inútil é acordar de madrugada, comer apressadamente o pão que granjeastes, e dormir tarde, porque aos seus amados o Senhor dá enquanto descansa. É uma correria. Os filhos já não estão conseguindo mais ver os pais, ver rapidamente. Os filhos são educados por empregadas, são educados por outras pessoas, porque não existe mais tempo da família, dos pais instruir, dos pais conviver, dos pais relacionar. Nós temos pais que se preocupam apenas em dar coisa, mas não dá vida. Uma mudança no quadro da criação dos filhos, e nós vamos falar semana que vem especificamente sobre crianças dentro da família. E aí a gente vê essa jornada de trabalho, 14 horas, 16 horas, a mãe brigando e o cambalacho ali. Que vida é essa? Sabe por quê?
Porque as pessoas estão cada vez mais menos dependentes de Deus e da sua provisão, e mais dependentes da sua condição e do seu trabalho. Eu não sei se faz sentido para você, mas o que nós temos vivido é um quadro. Eu não estou falando que tem que ser preguiçoso, misericórdia, não tem nada a ver. Eu não estou falando que você não tem que trabalhar assim. Tem épocas da vida que você precisa se esforçar mais um pouco. Mas é como o Senhor falou para Marta: Marta, Marta, sua irmã escolheu a melhor parte dela, não pode ser tirada. Porque Marta estava preocupada em trabalhar, e Maria estava preocupada em descansar aos pés de Jesus. Jesus disse em Mateus capítulo 6: não andeis ansiosos com coisa alguma, não andeis preocupados com o que há vez de comer, ou com o que há vez de vestir. Olha os pássaros, não trabalham nem colhem, mas todavia o Senhor os alimenta. Olha os lírios do campo, nem mesmo Salomão com toda a riqueza se vestiu como eles. Porque é o Senhor quem cuida. Eu quero falar no nome de Jesus, família. Aprenda a depender do cuidado de Deus. Aprenda a confiar que Ele tem te guardado em todo o tempo. Não é o seu dinheiro, não é o seu labor, não é o seu trabalho, mas é a graça de Deus operando na sua vida, em suas limitações. Aprenda a confiar no Senhor. Espere no Senhor e confia nele. A Bíblia vai dizer em Salmo capítulo 37, verso 5: entregue teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele vai fazer. Será que tem alguém aqui que ainda continua confiando no Senhor? Não, uma meia dúzia. Tem alguém ainda que continua confiando no Senhor? Então eu quero te desafiar, meu irmão, a aprender a olhar mais para sua família e parar de ficar tanto preocupado com o que você vai comer, com o que você vai vestir, com o luxo. A gente vê pessoas hoje ansiosas porque ela quer ter aquela casa, não quer trocar de carro, ela quer ter. Calma, meu irmão, no céu não vai precisar disso não, e tu não vai levar para o céu não. Entenda, meu irmão, riqueza é uma bênção que Deus dá a algumas pessoas e nem todo mundo. A gente está vivendo uma pressão, eu não vou entrar nesse mérito, mas os sociólogos já afirmam que nós já estamos vivendo uma sociedade do cansaço. Nós já temos um terceiro ciclo social se montando. Nós tínhamos a sociedade disciplinar, depois nós tivemos a sociedade disciplinar, depois a sociedade de controle, e agora está vivendo um terceiro ciclo de sociedade do cansaço. Os filósofos chamam isso, por quê? Porque todo mundo que você vai conversar, todo mundo que você conversa, é como que está? Eu estou cansado. Quem aqui ultimamente aí tem olhado para... Pode falar assim: não, eu estou bem descansado, eu estou tranquilo, eu estou preocupado. Está todo mundo estressado, todo mundo cansado. Sabe por quê? Porque está todo mundo correndo atrás de alguma coisa. É assim. Se tem uma faculdade, tem que ter duas. Se tem um trabalho, tem que dobrar o turno. Se tem... Por quê? Em busca do ter. E enquanto nós queremos ter, nós estamos deixando de ser. Eu quero desafiar, meu irmão, aprenda a buscar o Senhor para se tornar aquilo que Ele quer que você seja, e não para ter aquilo que você quer ter. Aprenda a depender do Senhor. Você faz sentido isso para você? Então eu quero desafiar a você a cumprir esse propósito de Deus, para você aprender e voltarmos. Está na hora de nós voltarmos, desacelerar um pouco. Desacelera aí, irmão, tira o pé do acelerador, descanse mais. Entenda que há tempo para todas as coisas. Há o tempo de trabalhar, mas há o tempo de descansar. Até Deus parou no sétimo dia. Mas tem gente que não. Emenda. Tá brincando com o Thalita e Bruna, né? Dobra turno e pega turno. E aí, ó, gente, vai rir não. Vai aquele negócio que aparece na roda do olho. É esse negócio que eu não vou falar não, porque o R não é comigo. E aí, pessoas, você olha no semblante das pessoas, só vê gente cansada. Os meninos tá morto. Os meninos já crescem, eu estou cansado. Eu vi esse menino, um menino de 7 anos, estou cansado, tio pastor. Gente, e aí? A vitalidade está sendo sugada. Deus não criou você para isso, meu irmão. Deus não criou uma família para ela poder viver tão cansada a ponto de não curtir a vida. A vida aqui é passageira, meu irmão. Logo, logo você vai passar. E quando você chegar à idade, você vai ver que não viveu, somente sobreviveu. Corre, no final da vida não leva nada. Foi para isso que Deus nos fez. Foi para isso, meu irmão. Eu quero te falar, a vida é passageira. Viva a vida para a glória de Deus. Você pode ficar de pé, aplaudir Jesus, aleluia. Viva a vida para a glória de Deus. Entenda isso. Deus nos chamou para viver os propósitos dele para a família. Primeiro propósito, aprender o que ele quer com a sua família.
Primeiro propósito é que você viva o chamado de Deus para a família. Tem família pastoral, tem família de missionários, tem família que são da ação social. Deus juntou vocês para alguma coisa. Descubra isso, trabalhe junto nisso, para que você de fato possa ter significado, para que a sua família tenha significado. Eu tenho um preocupado, marido sai para um canto, e a mulher faz uma coisa que não tem nada a ver, o filho, aí quando chega a noite, ninguém fala nada com ninguém, se perde o relacionamento. A gente está vivendo juntos, mas separados. Se comunica mais com quem está fora, com quem está dentro. Deus te chamou para se conectar com a sua família no nome de Jesus, amém? Segundo propósito, meu irmão, que Deus nos criou, além de entender o que Ele quer para nós como família, Ele nos chamou para obedecer a sua lei, obedecer a sua palavra, o livro de regra e fé. E em terceiro lugar, o propósito que Ele nos chamou para que nós pudéssemos descansar e confiar nele, e não no seu dinheiro, não nos seus talentos, não na sua eloquência, não na sua habilidade. Porque quando você confia nessas coisas, a beleza vai embora. Por isso que está lá em Provérbios capítulo 31: inútil é a formosura e enganosa é a beleza, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Meu irmão, a beleza, vocês podem gastar o dinheiro que for, mas ela vai embora. A juventude vai embora. O que resta é um coração que vive dentro dos propósitos de Deus. Faz sentido para você? Então eu quero convidar você a orar. E você vai pegar a mão do seu cônjuge, do seu filho, dessa pessoa que é parente seu. Você pode fazer isso? Faz um círculo, vai lá. Você pode ficar à vontade, irmão. Agora é hora de orar a Deus e pedir a Deus pela sua família. Vai lá, em nome de Jesus, mistura, sai aí do lugar. Você que está com o seu familiar, em nome de Jesus, vem cá minha velha, vem cá minha sogra, vem para cá junto comigo e vamos orar. E nessa oração, o que você vai pedir ao Senhor? Presta bem atenção nessa oração. Você vai pedir ao Senhor: Deus, nos ensina por que o Senhor nos juntou, o porquê que o Senhor me fez nascer nessa família. Você vai falar isso para Deus? Faça isso nessa oração. Segunda coisa, você vai pedir para o Senhor nessa oração: Senhor, se a minha família ainda não está obedecendo a sua lei como deveria, a partir de agora, Senhor, nos ajude a obedecer. Deus nos ajuda a viver essa palavra. E em terceiro, o que você vai pedir para o Senhor nessa oração? Você vai pedir oração que faça seu coração descansar, relaxar. Pare de estresse, pare de ficar correndo atrás do vento, pare de ficar correndo e se cansando, e você vai chegar no final do mês, o dinheiro não deu para pagar nem as dívidas que você fez. Comece a descansar no Senhor. Deu para entender esses três propósitos? Então vamos orar sobre isso? Em nome de Jesus. Deus, nós oramos. Deus, nós buscamos agora. Existe um porquê pela qual o Senhor nos uniu. Existe um motivo, Senhor, não foi à toa. Nós aprendemos semana passada que o Senhor nos criou e nos plantou na família que o Senhor nos colocou. O Senhor nos fez morar na cidade que estamos e o período de estar. E hoje nós aprendemos que o Senhor construiu a família para que a família pudesse viver o que o Senhor determinou para ela. Nós aprendemos que o Senhor criou a família para que a família obedecesse a sua palavra, tudo que o Senhor ordenou. E o Senhor criou a família para aprender a deleitar no Senhor, a descansar no Senhor, e não confiar no bolso, não confiar em si mesmo. Como a palavra de Deus diz, que enganoso é o coração e corrupto, quem o conhecerá? Maldito é o homem que confia no próprio homem, em si mesmo, e faz de si mesmo braço mortal. Nós não queremos confiar em nós, Pai. Nós somos facilmente enganados pelo inimigo. Nós não queremos confiar, Senhor, na cultura do mundo, porque a cultura cada vez mais está evoluindo, deturpada na sexualidade, a cultura desse mundo deturpada da educação, a cultura desse mundo deturpada dos valores morais, éticos. Por isso nós não queremos seguir a cultura deste mundo. Eu oro por essa família que aqui está representada por este homem, por esta mulher. Eu oro pelas nossas famílias, Senhor. Nós oramos, meu Pai, pedindo que o Senhor nos ajude a viver esse propósito, a confiar no Senhor. O Senhor continua sustentando, o Senhor continua guardando as famílias. Como o Senhor disse a Abraão: em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. E eu creio que a nossa família é bênção do Senhor. Eu creio que a nossa família, ó Deus, cumpre o propósito, o decreto do Senhor.
Em nome de Jesus Cristo, eu oro nesta noite, Senhor. Venha sobre nós, cumpra em nós o seu querer. Aviva, Senhor, aviva nossos corações, restaura a nossa fé. Se há algum casamento aqui, Pai, em processo de divórcio, ou talvez até divorciado, Senhor, mas o Senhor pode restaurar. Se há famílias aqui que os filhos estão enveredando pelas drogas, enveredando por caminhos tortuosos, o Senhor é um Deus que governa tudo, Senhor, e pode restaurar esses filhos. Mulheres aqui, Senhor, que estão vivendo na cultura feminista, que tem cada vez mais se afastado do princípio do Senhor, Deus, restaura a mente dessa mulher. Homens machistas, homens ignorantes, homens que se importam mais com o dinheiro, com o carro, com as coisas dessa vida, do que com os filhos, do que com a esposa, do que com a família. Meu Deus, trata o coração deste homem. Nós somos o seu povo. Nós, ó Deus, fomos chamados por Ti, e eu peço no nome de Jesus, que o Senhor venha conceder graça, que o Senhor venha conceder vitória e restauração, para a glória do Senhor. Eu confio em Ti, Deus, eu confio na Sua promessa, eu confio no Senhor, e peço no nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha derramar o Seu favor sobre nós. Senhor Jesus, eu creio, meu Deus, que o Senhor é um Deus fiel e verdadeiro. O Senhor é um Deus santo e poderoso. Em nome de Jesus, que o Senhor venha ministrar sobre nós o seu favor, Senhor. Ministrar sobre nós a Tua presença. No nome de Jesus Cristo e as nossas famílias.